Foi isso aqui que eu fiz um mês antes do Enem, que com certeza foi fundamental para minha aprovação. Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas e todas elas vão te ajudar a aumentar a sua nota no dia do Enem. Olá, questionador! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou a Sara Schollmeier, eu sou médica, me formei em medicina pela UFRJ e eu te ensino aqui no meu canal técnicas de estudo para passar no Enem em vestibulares tradicionais nas maiores faculdades do país. Vamos começar com a primeira dica. A sua nota vai cair no último mês. E não só vai, como ela deve cair, ela precisa cair para dar certo no final. A sua nota vai cair por 2 motivos. O primeiro deles é o emocional. A gente chega no simulado já com aquela sensação de que a prova tá chegando, de que esse resultado aqui, por exemplo, pode se refletir na prova e que, digamos, se eu for bem, eu tenho chance de passar, se eu for mal, já dá para desistir. Então a gente coloca de forma muito errada esse peso no simulado. E por que eu digo de forma errada? Porque mesmo com resultados ruins antes da prova, não necessariamente esse resultado ruim ele vai se refletir na prova. Os meus resultados caíram muito na reta final e no dia do Enem eu fiz a maior nota da minha vida. Eu nunca tinha feito a nota que eu fiz no Enem. Antes disso, já tinha conseguido alguns marcos acima de 80%, agora 87%, 88% praticamente, isso eu nunca tinha conseguido antes. E na minha cabeça isso não fazia sentido, eu demorei muito para entender por que minha nota foi excelente no dia da prova, apesar de estar tendo resultados ruins um mês antes. E foi conforme eu fui conversando também com outros aprovados do método, outros aprovados do hospital, eles me contaram a mesma coisa. Muitos deles tiveram também uma nota maior no dia da prova do que nos simulados. Eu adoro citar o caso, por exemplo, da Maria Antônia. A Maria Antônia, ela passou na UERJ, na época que era o exame único, ou seja, você tinha que praticamente gabaritar a prova. Ela me contou que no último simulado que ela fez, ela acertou 42 questões de 60. Isso seria impossível dela conseguir passar. Mas no dia da prova, ela falou, eu vou dar o meu melhor, independentemente do último simulado ter sido horrível, eu vou fazer tudo aquilo que eu posso para conseguir uma nota alta. E ela conseguiu 57 questões de 60. E hoje tá quase terminando o primeiro ano de medicina. E por que isso acontece? De alguma forma, a gente no dia da prova, se a gente conseguir controlar nosso emocional, usar a ansiedade ao nosso favor, usar aquele dia que sim, é um dia super tenso, é um dia super importante pra gente, se a gente conseguir dar 110% na nossa capacidade no dia da prova, grande chance da gente conseguir realmente ir melhor do que nos simulados. Porque no simulado, olha só o tanto de simulados que você já fez, olha só o cansaço que você já tá. É natural que a gente já não tá conseguindo mais fazer muita coisa, a gente já tá procrastinando, a gente já tá, a gente não tá lutando realmente por cada questão no simulado. Agora, no dia da prova, a gente quer dar o nosso melhor. A gente vai com tudo ali na prova, a gente vai explodir a nossa cabeça se precisar para conseguir fazer aquela prova. Então, por isso, mesmo se você tiver algum resultado ruim esse mês, ele não necessariamente representa o seu resultado no dia da prova. E por que eu disse antes que seu resultado deve cair? Ele precisa cair. Se você, ao longo desse mês, só tiver resultados bons, você não aprendeu nada, esse mês poderia ser jogado no lixo, você nem precisaria estudar, por exemplo. A gente precisa de resultados ruins para conseguir evoluir. A gente precisa encontrar questões ainda antes do Enem que a gente não consegue fazer, que a gente tá com dificuldade, para justamente corrigir, aprender, evoluir e não errar na prova. Então, se acontecer de você encontrar muitas questões que tá errando, não fique chateado, agradece. Porque se você não tivesse encontrado essas questões, você não teria a oportunidade de corrigir e de não errar no dia da prova. Segunda dica, foco total no emocional. A gente às vezes fica preocupado demais com conteúdo, com eu quero revisar tudo, eu quero aprender tudo que eu não aprendi até agora. E a gente dá umas belas surtadas nesse sentido. E eu digo, especialmente para quem está estudando no longo prazo, o seu emocional conta muito mais do que alguma coisinha que você vai aprender agora. Então, todas as suas escolhas precisam ser direcionadas para a sua saúde mental, não para os seus estudos. Vou dar um exemplo. Sara, eu tô morrendo de cansaço, eu não aguento mais, eu tô entrando já numa situação de estresse, de ansiedade. Cara, eu vou te recomendar estudar? Claro que não. Eu falo, para, descansa, tira uns dias pra você. Mas, Sara, a prova tá chegando. Não importa que a prova tá chegando. Se você não estiver bem pra fazer a prova, o que adianta? Você não vai conseguir usar aquilo que você aprendeu. E aí você vai estar jogando fora, não aqueles dias, mas todo o seu estudo. Então, cuide de você, preserve o seu emocional. Você vai precisar dele no dia da prova. A terceira dica, que foi extremamente importante para minha aprovação, foi aumentar a minha confiança.
E como é que eu aumento a minha confiança? Isso foi uma coisa muito louca que eu fiz. Porque eu sempre falava, eu sempre pensava que corrigir os erros era a coisa mais importante. E no fundo continua sendo. Mas uma das coisas que eu comecei a perceber é que, especialmente perto da prova, eu tinha que confirmar para mim mesma que eu estava acertando aquelas coisas que eu estava acertando. Por exemplo, eu acertava uma questão no simulado. Na hora de corrigir, eu voltava para aquela questão e eu verificava assim, cara, é esse mesmo raciocínio. Olha, realmente você pensou desse jeito, o jeito que você pensou estava certo e você conseguiu acertar. Eu fiz muito isso durante todo o meu estudo, mas especialmente perto da prova, para dizer para mim, olha, se cair uma questão assim, faz exatamente o que você tá fazendo. E isso aumentou minha confiança, porque no dia da prova, com certeza, gente, se você tá treinando por questões, todas as questões você vai ter visto alguma vez na vida. Todas. Então, todas as questões que eu encontrei na minha prova foram exatamente assim, questões que eu já tinha feito antes. E aí, lembrar daquilo, lembrar que, Sara, essa questão que você já acertou antes. Essa questão aqui você também acertou antes. Isso diminuía muito a chance de eu marcar uma errada por insegurança, de eu achar que eu não conseguia, achar que eu não era capaz de fazer aquela questão. Então, aumentar a minha confiança não foi simplesmente no dia eu me sentir confiante, mas foi aumentar isso justamente nesse último mês. Dizer, olha, você tá estudando, você tá errando questões, sim. Todo mundo, todo aprovado erra muitas questões. Se eu der uma questão para um aprovado, um dia depois que ele conseguiu a aprovação, ele pode errar, ele vai errar muitas questões. Então, não é a gente vai conseguir aprovação quando a gente parar de errar. Pelo contrário, quanto mais a gente erra, mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai conseguindo encontrar essas lacunas, encontrar esses possíveis problemas no dia da prova. Mas mesmo que eu estivesse errando, aquelas questões que eu já estava acertando, eu começava a ganhar mais confiança nelas, porque se aparecesse, e apareceram, eu sabia que eu estava certa, eu sabia que eu podia marcar sem medo. A quarta dica é sobre ritmo. Todo mundo me pergunta, Sara, eu devo acelerar na reta final ou eu posso dar uma relaxada? É melhor que eu descanse mais? Eu digo, geralmente, não mude nada. Não mude nada. Não acelere, não entre em parafuso, não comece a achar que você tem que fazer 10 vezes mais do que você está fazendo hoje, porque não. Estudo é de longo prazo. Mas também não diminua o ritmo. Simplesmente por diminuir, por achar que está descansando melhor. Eu percebi o seguinte, que se eu descansasse demais, especialmente na semana da prova, minha cabeça começava a pensar besteira. O ócio me deixava nervosa, ansiosa, eu me sentia improdutiva, eu me sentia... Então, assim, era meio que um equilíbrio, sabe? O próprio estudo me acalmava, o próprio estudo me sentia, não, tô cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. Então, também não é parar de estudar ou simplesmente diminuir o ritmo por diminuir o ritmo. Eu diminuiria o ritmo se eu estivesse cansada, então sim, mas não é porque é reta final, é porque eu faria isso em qualquer situação, em qualquer mês, em qualquer momento. Então, não é porque é reta final que a gente vai nem acelerar, nem reduzir o ritmo. A gente vai reduzir quando a gente estiver cansado. Então, por exemplo, nossa, hoje eu não tô rendendo nada, hoje eu tô cansada. Eu descanso. Entendeu a lógica? Mas não é porque é reta final, porque eu estou cansada, aí que eu vou descansar. É isso. Se eu tô animada e a gente tem uns dias aleatórios que a gente tá super empolgada, a gente faz 200 questões. nem tanto, né? Mas a gente tem uns dias meio surtados, assim, no bom sentido, né? Meio motivado, meio... Então aproveita, vai lá e estuda, enfim. Então siga muito o seu corpo, siga muito sua mente, siga muito o que você precisa naquele momento. E não porque é reta final. Esquece que a prova tá chegando. Finge que a prova vai ser daqui a 1 ano. Estude como se a prova fosse daqui a 1 ano. É bizarro quando isso funciona. E a última dica, você não vai se sentir pronto. E ponto final. Você não vai se sentir um aprovado, você não vai se sentir, uau, eu vou lá só fazer a prova que eu tenho certeza que eu vou passar. Ninguém se sente assim. Nenhum aprovado se sentia pronto para passar. Todo mundo tem lacunas, todo mundo tem matérias que a gente não tem tanta segurança assim, apesar de tudo aquilo que a gente fez e vai fazer, a gente não se sente pronto. A gente pensa, meu Deus, tem tanta coisa aqui pra ver ainda. E isso é uma consequência do estudo. Quando a gente estuda, a gente não tem a sensação que a gente sabe mais, a gente tem a sensação de que a gente não sabe nada, não é? Então, você não vai chegar num ponto em que você vai falar, ok, agora eu estou pronto para passar. A aprovação vai vir muito antes disso. Então, quando você chegar na prova, confie muito mais naquilo que você aprendeu, naquilo que você domina, do que naquilo que você não domina. Porque a gente vai chegar na prova com coisas que a gente não sabe. E às vezes a gente se assusta e fala, meu Deus, eu deveria ter estudado isso melhor, eu não sei essa informação e tal. Uma das coisas que eu fiz na prova, que eu achei até mega arrogante, mas funcionou,
Era, eu sei tudo. Eu sei tudo. É claro que eu não sabia tudo, é claro que eu tinha lacuna, é claro que eu tinha coisa que eu deveria ter revisado melhor, ou sei lá, porque não deu, né? Mas eu cheguei na prova falando, eu sei tudo. E o que eu não souber, não era pra eu saber. É pra eu interpretar, é algum contexto, é alguma coisa que eu devo ler na questão e tentar descobrir a resposta a partir daquilo. Não era pra eu saber. E foi muito doido isso. Porque nas questões que eu chegava e eu falava, isso aqui eu sei, eu tenho certeza que eu sei, foi daquela confiança que eu fui ganhando. Porque aquelas questões eu tinha visto, eu sabia fazer. Só que mesmo naquelas questões que eu tinha aquele susto inicial, eu poderia ir para dois lados. Eu poderia falar, meu Deus, eu não vi nada disso. Nossa, eu deveria ter feito melhor. Nossa, eu não vou passar, porque eu vou errar essa questão. Esse é um lado muito ruim. Mas eu fiz um outro lado. Eu falei, olha, eu não consegui ainda do jeito que eu imaginei que seria um tradicional aqui. Talvez eu não sei essa fórmula, talvez eu esqueci de alguma coisa. Mas tá tranquilo. Eu vou conseguir fazer essa questão de um outro jeito. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho de molho, vou pôr as outras questões. Quando eu voltar, eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer. É muito louco como isso funciona. Porque você vai ganhando essa confiança na prova, você não vai se perdendo na ansiedade e você consegue fazer as questões. Você consegue ter um desempenho melhor do que nos simulados. Eu tenho certeza que essa arrogância, né, essa coisa de eu sei tudo, a prova não vai me dar nada aqui que eu não saiba. E se ela me deu é porque eu não deveria saber, porque eu vou interpretar e eu vou conseguir resolver. Isso também me fez acertar mais. Porque no fundo, eu vejo que o que as pessoas mais erram no Enem, especialmente as pessoas preparadas pro Enem, não são coisas que ela não sabia. Tipo, nossa, aquele negócio que eu não sabia. Até pode acontecer, mas são poucas questões. A maioria das questões que a gente erra no Enem, ou que a gente erraria antes desse vídeo no Enem, são questões que a gente sabia fazer. A gente errou por insegurança, a gente errou porque a gente não confiou naquilo que a gente sabia. Confie no que você estudou. Você se dedicou o ano inteiro para estar aqui. Tenha muito orgulho disso e vá para a prova para dar o seu melhor. Força nos estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!